Segundo a Crônicas, capítulo 1, a partir do versículo 1. Vocês estão comigo? Glória a Deus. E Salomão, filho de Davi, se esforçou. Diga, se esforçou. E Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E o Senhor, seu Deus, era com ele, e o magnificou grandemente. E falou Salomão a todo Israel, preste atenção agora. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães dos milhares e das centenas, aos juízes e a todos os príncipes, e em todo Israel, chefes do país. Perceba, a igreja, a elite, a nata de Israel, os nobres de Israel. Ele convocou os capitães dos milhares e das centenas, os juízes e todos os príncipes, em todo Israel, chefes, aqueles que ocupavam liderança, os nobres em Israel. E foram Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação. Ali estava a tenda. O templo ainda não havia sido construído. E a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus, de Quiriate Jearim, ao lugar que Davi lhe tinha preparado, porque ele tinha armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar, diga comigo, o altar, diga de novo, o altar de cobre, diga comigo, o altar de cobre, preste atenção. E também o altar de cobre que tinha feito Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, estava ali diante do tabernáculo, da tenda da congregação, o altar do Senhor, o altar de cobre. E Salomão e a congregação o visitavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor. Sobre o altar de cobre. Sobre o altar. Sacrifício, holocausto, é no altar. E o que fez Salomão? Ele ofereceu no altar, na tenda da congregação, porque o templo ainda não havia sido construído. Ele ofereceu sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de cobre, que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000, diga 1000, holocaustos.
O que é holocausto? É oferta queimada, que se oferece sobre o altar. Aquela oferta é queimada totalmente. E Deus recebe como cheiro suave. Meu Deus e Pai, é a tua palavra. Então recebe a tua igreja. Porque nós estamos aqui diante de pessoas nobres. Porque nós somos filhos do Rei. E se somos filhos do grande Rei, eis aqui príncipes e princesas, pessoas nobres diante do Senhor. Receba, Pai, como o Senhor recebeu a Salomão e os nobres de Israel. Que assim seja. Desocupe as tuas mãos e vamos, igreja. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Pode se assentar. Olha aqui para o pastor, não se distraia. Qual foi o resultado depois deste sacrifício no altar que Salomão ofereceu a Deus e toda a nobreza de Israel? 1000 bois. Qual foi o resultado? Será que Deus se agradou? Irmãos, Deus tem que se agradar da nossa oferta também. Olha o resultado. Versículo de número 7. Naquela mesma noite, diga comigo, naquela mesma noite. Perceba como Deus foi rápido em responder a Salomão. Naquela mesma noite, ele ofereceu o sacrifício, 1000 bois, ofereceu a Deus, e naquela mesma noite, Deus respondeu. Querida igreja, sabe por que Deus respondeu de imediato, tão rápido? Porque Deus se agradou do sacrifício. Deus teve pressa. Aquilo chamou, atraiu a atenção de Deus. Quando Salomão, irmãos, você faz ideia o que é sacrificar 1000 bois, um por um? Eu consigo imaginar, sabe aquele altar de cobre? A cada boi que era sacrificado, eu consigo ver o sangue desses bois correndo, escorrendo sobre o altar. Eu acho que se formou um rio de sangue. Um rio de sangue que escorria do altar. Um por um, foi sendo oferecido. Deus se agradou tanto, Deus ficou tão feliz, que naquela mesma noite, meu irmão, Deus não esperou, aquilo pegou em cheio o coração de Deus. E o interessante, olha aqui para o pastor, que tem pessoas que associam sacrifício a sofrimento. Olha aqui para o pastor. Ai, pastor, se eu tiver que fazer um sacrifício,
vai ser um sofrimento. Ei, pelo contrário, é o sacrifício que acaba com o sofrimento. Vou te dar um exemplo. Uma mulher que deseja ser mãe. Vamos usar Ana. Ela era escarnecida, ela era provocada, ela tinha uma rival que zombava dela, porque Ana era uma mulher estéril, não podia dar filhos ao seu marido, e Ana sofria porque ela queria ser mãe, e ela sofria, ela não comia, ela não bebia, ela não dormia, ela vivia triste, chorando pelos cantos, ela se sentia humilhada, ela se sentia envergonhada. Ana sofria, ela sofria, porque o que ela mais queria era dar filhos, gerar filhos, e era um sofrimento tão imenso, que um belo dia, Ana chegou ali na tenda da congregação, e ela falou: Deus, eu não aguento mais, é muito sofrimento, eu vou fazer um voto ao Senhor, o Senhor me dá esse filho, eu quero acabar com esse sofrimento, me dá esse filho, e eu vou fazer um sacrifício. Eu te dou esse filho, eu te devolvo esse filho, para te servir o resto da vida dele. Então olha aqui para o pastor. O sacrifício da mulher, preste atenção no que o pastor vai falar. O sacrifício de ficar grávida. Não pense você, os homens não têm ideia, viu, irmãos? A gente só ouve falar. Mas quem é mãe sabe. 9 meses. Eu lembro que a minha esposa tinha que ficar de repouso completo. Não podia nem levantar da cama. Porque ela engravidava e perdia. Aí o médico falou: a senhora não pode, vai ter que ficar repouso direto, e aquele mal-estar, aquele enjoo, e aquele, sabe? Então, a mulher quando engravida, que ela fica grávida, ela também sofre. Você já ouviu falar da dor de parto? Já ouviu falar da dor de parto? Diz que não tem dor maior do que essa. Dizem, não sei. Mas depois que ela dá a luz, ela acaba com o sofrimento de não ser mãe. Todo aquele sofrimento de não poder gerar um filho, aquele sofrimento acaba quando ela passa pelo sacrifício da gravidez, da dor de parto. Quando nasce a criança, ela nem se lembra como foi difícil, porque veio uma criança ao mundo, diz a Bíblia. Então, o sacrifício é para acabar com o teu sofrimento. É para acabar com o teu sofrimento. Não pense que você vai sofrer. Pelo contrário, quando você oferecer o teu sacrifício, as coisas vão virar na tua vida, vão mudar. Naquela mesma noite, irmãos, isso me impressiona. Como Deus se agradou da oferta, do sacrifício de Salomão.
naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: pede o que quiseres que eu te dê. Repita junto comigo: pede o que quiseres que eu te dê. Ei, escuta e anota. O sacrifício de Salomão deu a ele o direito de pedir o que ele quisesse. Uau! Por que que Deus disse: pede-me o que quiseres que eu te dou? Por que que Deus fez isso? Ofereceu a Salomão isso? Por causa do sacrifício. Por causa do sacrifício. Irmãos, não se iluda, aqui não tem nenhuma técnica. Aqui não tem nenhuma estratégia. Salomão recebeu porque ele sacrificou. Deus se apresentou, Deus foi rápido naquela mesma noite. Deus respondeu porque Deus se agradou do sacrifício que Salomão ofereceu. E ele recebeu o direito por causa do sacrifício. Ele recebeu o direito de pedir o que ele queria por causa do sacrifício. Você está entendendo, irmãos? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Você vai ter o direito de pedir o que você quiser a partir do momento que você agir a fé e sacrificar como fez Salomão. Deus vai chegar para você e vai dizer: gostei, gostei. Olha, pode pedir. O que você quer que eu te faça? Hã? Volta comigo aqui no texto. Deus tem que se agradar do teu sacrifício, igreja. Deus tem que se agradar da tua oferta. Para você ter o direito de receber o melhor de Deus para você. E olha que coisa interessante. Versículo 8. E Salomão disse a Deus: tu usaste de gratidão, tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Olha aqui para o pastor. Irmãos, olha aqui para o pastor. Salomão era um adolescente. E ele estava para ocupar o trono de Davi, seu pai, o maior rei que Israel já teve. E Davi passa o trono para Salomão, e nessa transição de governo, Salomão, um menino, um adolescente, jovem ainda, ele fala: nossa, que responsabilidade, é muita responsabilidade, ai Deus, ai que responsabilidade, o que eu faço, o que eu peço, ai que responsabilidade, meu Deus, eu preciso de sabedoria para conduzir o teu povo. E diz aqui a Bíblia, versículo de número 9. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra, dada a Davi meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Porque quem poderia julgar
a este teu grande povo? Então Deus disse a Salomão, preste atenção no versículo 11. Preste atenção no versículo 11. Então Deus disse a Salomão, porquanto ouvi isso no teu coração, e não pediste riquezas, diga riquezas. Não pediste riquezas, fazenda, ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Olhando aqui para o pastor, olha como ele foi inteligente. Olha como ele foi inteligente. Deus, eu quero sabedoria. Por que ele pediu sabedoria, igreja? Por que ele não pediu riquezas? Porque a riqueza, uma hora pode acabar. Quantas histórias de pessoas ricas que terminaram a vida sem nada. E Salomão pensou, se eu pedir riqueza, a riqueza pode acabar. Se eu pedir a morte dos meus inimigos, inimigos sempre vão se levantar. Sempre haverá inimigos. Nunca vai acabar. E se eu pedir mais anos de vida, quantos anos eu vou viver a mais? Porque vai chegar uma hora que eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, se eu pedir riqueza, uma hora acaba. Se eu pedir a morte dos meus inimigos, inimigos sempre vão se levantar, sempre vão ter. E se eu pedir para viver mais, quantos anos eu vou viver a mais? Passa tão rápido, e eu vou acabar morrendo. Já sei, Deus, sabedoria. Eu quero sabedoria. Porque ele tendo sabedoria, olha aqui para o pastor. Ele tendo sabedoria, ele saberia ficar rico, ele teria fama, honra, ele teria um reinado de paz, tanto que não houve guerras no reinado de Salomão. Não houve guerras, não houve inimigos, porque ele usou de sabedoria. E Salomão viveu farto de dias, ou seja, com a sabedoria, ele conquistou riquezas, ele conquistou honra, fama, glória, ele conquistou os inimigos, ele conquistou tudo o que ele queria através da sabedoria. Irmãos, sabedoria, aqui dentro, ninguém vai te roubar. Pode roubar as tuas riquezas, os teus bens, inimigos podem se levantar, você pode ter uma doença qualquer e morrer, mas sabedoria, ninguém vai te tirar, porque está dentro de você. E Salomão pediu o quê? Sabedoria. E com sabedoria você conquista o que você quiser. Mas Deus ficou tão feliz com o pedido de Salomão. Olha só, igreja, olha só. Então Deus, versículo 11. Então Deus disse a Salomão, porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas,
não pedistes fazenda ou honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria, conhecimento te são dados, e te darei o além. Eu vou te dar além do que você está me pedindo. Eu vou te dar riquezas, eu vou te dar fazenda, honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Dá um glória a Deus. Aqui para o pastor, ei, Salomão, preste atenção, foi proporcional. O que ele recebeu foi algo tão grande, foi além do que ele pediu. Foi proporcional ao sacrifício que ele ofereceu. Porque não foi um sacrifício qualquer. Foi 1000 bois. Foi um sacrifício tão grande que a bênção foi proporcional ao sacrifício que ele fez, que foi gigantesco. Então foi proporcional. Deus falou: o que você vai receber, porque você está semeando, você está investindo. Irmãos, e o que você semear, quanto mais você semear, mais você vai colher. É proporcional. Quem semeia pouco, pouco também ceifará. Quem semeia com abundância também ceifará. Salomão, porque você me ofereceu 1000 bois, eu vou te dar até o que você não pediu. Você vai receber sabedoria, conhecimento, eu vou te dar riquezas, eu vou te dar honra, eu vou te dar glória, eu vou trazer paz para o teu reino, e a sabedoria será tamanha, que antes de ti e depois de ti ninguém terá essa sabedoria. Olha aqui, e tudo começou com o sacrifício. Irmãos, não pense, eu fui pegar a definição de nobre. Quem é considerado nobre? Eu perguntei lá no Google, porque essa campanha, esse projeto Salomão, Deus me deu, eu que criei, passei para os pastores, e eu fui pesquisar o que é ser nobre. Aqui no Brasil, de forma figurada, nobre é uma pessoa admirável. Nobre é uma pessoa de caráter. Uma pessoa que tem valores, princípios. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa corajosa. Esses são chamados de nobres. Não é apenas um título, é questão de caráter, de valores, de princípios, de honestidade. Uma pessoa nobre é uma pessoa íntegra, é uma pessoa que causa admiração. Você fala: olha que pessoa, meu Deus, que nobreza. Não é qualquer um. E Salomão foi honrado, tudo por causa de um sacrifício. Escuta aqui, olha para o pastor. Irmãos, você vai se assustar com o que eu vou te falar. Quando Salomão ofereceu esses 1000 bois,
o reino de Israel estava em crise. Por quê? Porque um filho de Davi se levantou para tomar o reinado do pai. Porque houve uma peste que morreram 70 mil, porque Davi quis contar o povo. E assim foi. O reino estava em decadência. Em decadência. O povo estava até passando fome. Mas Salomão, ele falou, não, eu vou agradar o Senhor. Eu prefiro agradar a Deus e Ele me abençoar, do que eu pegar esses 1000 bois, vou alimentar o povo por quantas semanas? Uma semana? Vou alimentar o povo por uma semana, e depois? E depois de uma semana? O povo comeu, e depois de uma semana? Como é que vai ficar? O povo vai voltar a passar fome. Então quer saber? Deus, eu vou te oferecer esse sacrifício. Mas Deus ficou tão feliz, irmãos, Deus se agradou tanto. Oh, meu Deus, que naquela mesma noite, Deus não esperou para abençoar a Salomão. Deus honrou a Salomão, tudo por causa do sacrifício. Então se coloque em pé em teu lugar. Você pode aplaudir o nosso Deus.